A paz do Senhor, minhas queridas, um bom dia, na doce e santa paz do nosso Deus. Estamos aqui continuando com a nossa jornada da transformação, nossa segunda semana, segundo dia. Vamos tratar essa semana do processo de libertação. Ontem nós falamos um pouco, do processo metamórfico da borboleta e do paralelo que podemos fazer com a nossa metamorfose cristã. Muitas de nós estamos em processos diferentes, em estágios diferentes de desenvolvimento cristão, Existem aquelas que ainda são novinhas na fé, são bebês, ainda estão tomando o leitinho, Como o apóstolo Paulo nos ensina. Outras já são crianças que já começam a comer uma papinha, uma comida mais pastosa. Outras já estão mais crescidinhas, já podem comer um arroz com feijão. Outras já podem comer uma feijoadinha, uma comida mais pesada e não vai fazer mal. Mas o fato é que cada uma de nós estamos num processo, numa etapa do desenvolvimento da nossa jornada cristã. E por isso, o nome do nosso estudo, Jornada da Transformação. Estamos em processo de desenvolvimento, estamos caminhando com o Senhor, pedindo a Ele a cada dia que possamos ser mulheres mais parecidas com Cristo. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho num texto de Êxodo, o Senhor colocou no meu coração, tá? E vamos falar um pouquinho, Vamos ter como exemplo, Vamos pegar a vida de um homem que, assim como nós, foi sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, teve que lutar com ele mesmo, com o seu interior, com seus traumas, com seus medos e com suas alegrias. Vamos meditar então hoje no texto de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 23, 24 e 25, tá bom? Eu vou ler algumas versões para a gente meditar um pouquinho. Então diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou os israelitas e viu qual era a situação deles. Essa é a versão da Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional. Eu vou ler também na Bíblia Mensagem, diz assim: muitos anos depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sob o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Essa é a versão da Bíblia Mensagem. A Bíblia King James diz assim: e aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da escravidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Então, o mesmo texto, em 3 versões diferentes. Nós vemos que nesse texto, aqui nesse momento, o rei do Egito morreu. E os israelitas estavam debaixo de opressão, debaixo da escravidão, Eles chegaram no Egito através de José. José vai para o Egito, é vendido como escravo,
José chega a um posto de liderança no Egito e o povo de Deus vive um tempo de tranquilidade. Mas aquele faraó do tempo de José morreu. E o outro faraó não conhecia José, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e os israelitas foram crescendo, ao ponto dos egípcios ficarem temerosos e os colocarem como escravo, e os colocarem debaixo de servidão. Então é esse o contexto. O povo de Deus vivia debaixo de uma opressão, debaixo de escravidão, debaixo de uma prisão. E era muito difícil a vida deles, ao ponto deles começarem a gemer, clamar ao Senhor. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu, não somente ouviu, mas Deus, ele lembrou-se que ele havia feito uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e ele viu qual era a situação do povo. A Bíblia diz que Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. A Bíblia ela tem alguns textos que eles chamam a nossa atenção. Deus, ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo e Deus está em todos os lugares. Deus sabia, claro que Deus sabia, claro que Deus conhecia aquela situação. Quando a Bíblia diz que Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança, não é que Deus havia esquecido. Deus não esquece, quem esquece somos nós. Eu e você muitas vezes esquecemos da aliança que Deus tem conosco e não clamamos, não gememos, não pedimos ao Senhor pelas nossas necessidades. O povo de Deus estava debaixo de uma servidão tão grande, de uma escravidão tão grande, que pode ser que, a Bíblia não relata, mas pode ser que num dado momento, enquanto estava tudo bem, eles não tivessem com um relacionamento deles tão alinhado com o de Deus. Mas no momento de dificuldade, eles clamaram, eles gemeram, porque eles estavam debaixo de uma situação muito difícil. E fazendo um paralelo com a nossa vida, com a nossa jornada cristã, muitas vezes, eu vou falar por mim, eu já me vi assim, eu já me vi em situações, em momentos da minha vida, etapas da minha vida em que tudo estava razoavelmente bem, nem sempre está tudo 100%, mas estava tranquilo, não tinha nenhuma situação muito difícil acontecendo. E a gente tem uma tendência a dar uma folgada, né? Ora, mas não ora tanto, não clama, não põe a cara no pó, não geme. E até que sobreveio uma situação sobre a minha vida, como eu vivi um tempo atrás, que eu precisei clamar, gemer, chorar, pôr a cara no pó. Então essa era a situação do povo de Deus. E o Senhor lembrou deles. O Senhor nasce no coração de Deus, né? Um momento oportuno para que ele pudesse intervir pela nação, pelo seu povo. Deus poderia ter feito antes? Sim, poderia ter livrado o povo antes. Mas Deus queria, como Ele quer hoje, revelar para nós um lado, uma característica, uma faceta dele que talvez muitas de nós não conheçamos, ou que já talvez até conhecemos, mas por algum motivo esquecemos. Parece que Deus fez no passado, mas não faz mais hoje. E Deus ouviu. Quando esse texto termina, né, começa o capítulo 3, no capítulo 3 vai começar a falar: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho por trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. Então aqui, na continuação desse texto, vai falar de que Moisés, aquele garoto que havia nascido no Egito, ele estava apacentando, ele estava no deserto apacentando
as ovelhas do seu sogro. E quem é Moisés? Moisés é um garoto que nasce debaixo de um decreto de morte. Quando Moisés nasce, o povo de Deus, o povo israelita, a nação de Israel, estava debaixo de opressão, estava debaixo de escravidão. E porque o povo crescia sem parar, o faraó resolveu decretar que todo menino hebreu que abaixo de 3 anos deveria ser morto, devia ser jogado no rio. E as parteiras também já tinham todas as instruções para não deixar os meninos hebreus viverem. No entanto, o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, conhece todas as coisas, ele já tinha um projeto para a vida daquele garotinho. Moisés, então, ele nasce e Deus dá uma estratégia para a mãe dele, né? Ele já nasce debaixo da proteção do Senhor, as parteiras não matam, né? Todos os meninos hebreus, a Bíblia vai falar disso também. E no caso de Moisés em específico, a mãe, Deus dá para a mãe dele uma estratégia, né? De colocar ele num cesto, embetumado, bem protegido, né? Deus já estava protegendo Moisés quando ele dá aquela estratégia para a mãe dele, para Joquebede, e para a irmã dele, Miriam. Então a Bíblia tem toda uma estratégia. Eu quero te convidar a ler esse texto, que é muito legal, para que Moisés se mantivesse vivo, né? E deste modo, com essa estratégia, Moisés vai parar, né, nas mãos da sobrinha do faraó. Ele vai fazer parte, então, vai viver uma parte da sua vida como egípcio, no sentido da criação. Continua sendo hebreu, mas vai ser criado por uma família egípcia. Vai para a corte do faraó, vai ser criado no palácio. Ele passa os primeiros anos da vida dele sendo cuidado pela própria mãe. Então Deus deu uma estratégia perfeita para Joquebede, para que o menino fosse bem cuidado, para que o menino recebesse oração, cuidado, instrução sobre Deus, sobre o seu povo, mesmo muito pequenino. Quando ele é desmamado, ele vai para o palácio. Então Moisés, ele passa por várias etapas, né? Como a gente ontem falou, e hoje a gente já falou um pouquinho, que a vida cristã, ela tem as suas fases, as suas etapas. Moisés passa os primeiros anos até ser desmamado na casa da mãe. Depois ele vai para o palácio, né? Ele é criado em toda a ciência, todo o desenvolvimento na arte da guerra, né? Lá com o faraó. E Moisés, num dado momento, ele vê uma situação muito triste de opressão e ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele comete um assassinato. E por conta desse assassinato, Moisés foge, né? Depois ele é descoberto, ele fica com medo e ele foge. Então, a vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela é feita de várias etapas, de vários estágios. E Moisés foi um dos maiores protagonistas, né, do Antigo Testamento, um dos maiores personagens. E ele viveu 120 anos. E alguns teólogos dividem até esses 120 anos em 3 fases distintas, né? Eles falam que os primeiros 40 anos ele viveu pensando que ele era alguém no palácio. Ele se sentia, ele tinha lá uma certa autonomia. Os outros 40 anos ele viveu sabendo que não era ninguém, cuidando das ovelhas de Jetro, do seu sogro, como a gente já leu aqui. E os terceiros 40 anos, ele viveu aprendendo o que Deus pode fazer na vida, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se acha pequena, ninguém, porque quando Deus pede para ele libertar o povo, ele fala: quem sou eu? Não sei falar, né? Ele vai tentar dar uma série de desculpas para Deus para não ir fazer o que Deus tinha determinado para ele, que era ir lá falar com o faraó e ser instrumento de Deus na libertação do povo de Israel.
Porque Moisés não libertou o povo, Moisés foi instrumento de Deus na libertação do povo dele. E eu imagino que a primeira fase, né, que ele viveu no palácio, deu para ele uma sensação de muito poder, né? E é uma coisa que corrompe, né? A gente vê que dinheiro, fama, status é uma coisa que nos corrompe, que pode nos prender, que pode nos colocar debaixo de opressão. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O historiador Flávio Josefo escreveu em seu livro, A História dos Hebreus, que Moisés, com a idade de 5 anos, né, quem passasse por ele, via que o rosto dele resplandecia uma beleza muito grande. E que ele tinha uma sabedoria que era acima da média. Moisés, ele foi comandante do exército de Faraó, ele conquistou grandes vitórias, ele pensava que ele era alguém. Mas depois de uma tentativa sem sucesso, né, em tentar livrar um hebreu da mão de um egípcio e julgar uma causa entre dois hebreus, isso está em Êxodo no capítulo 2, nos versículos 11, 12, 13, 14 e 15, ele não teve outra alternativa a não ser fugir para Midian. E quando termina essa fase, que ele sai de um palácio, né, para ir cuidar de ovelhas, ele sai de um palácio para ir morar em tenda. Veja como isso é, né, uma coisa bem distante da outra. Moisés agora entende perfeitamente que ele não era quem ele pensava que ele era, né? Então ele mesmo fala para Deus, mas quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Então ele já começa a entender, ele já está passando por uma etapa, por um estágio de transformação, de entender que ele não era bem quem ele pensava que ele era. Mas também ele ainda tem algumas crises dentro dele que precisam da ajuda de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, né, aqui em Êxodo 3, no versículo 11, que Moisés, então ele passa dessa pessoa que ele acha, quem sou eu, não sou ninguém, a um líder. Deus começa a trabalhar na identidade dele, na visão do que Deus podia fazer através da vida dele. Então Deus aparece para ele, né, no monte Horebe, uma visão da sarça. E nessa etapa, Moisés vai aprender com Deus, o que Deus pode fazer na vida de alguém que se coloca na mão de Deus. Deus pode e quer mudar a sua história, para que nós sejamos dependentes de Deus, verdadeiramente. Porque o próprio Jesus nos disse, né, sem mim nada podeis fazer. Deus quer trazer para a nossa vida uma nova fase. E nessa nova fase, Deus pode operar muitas coisas, inclusive o processo de libertação que o Senhor promoveu na vida de Moisés e na vida do povo de Israel, porque a libertação não foi só para o povo, eu acredito que a libertação também foi na vida de Moisés. Deus foi restaurando Moisés enquanto Moisés liderava a nação. Deus falava com Moisés, né, e Moisés falava com Deus, e isso foi, a gente falou de oração já, né, a Bíblia fala que não teve ninguém que tivesse um relacionamento tão próximo assim com Deus, né, foi uma coisa muito próxima, né, Moisés, ele chegou a dizer para Deus, Deus, se a sua glória não for comigo, eu não irei, e Deus falou, tá bom, então eu vou mandar meu anjo, né, então tinha um relacionamento, a oração, e Moisés foi sendo transformado na jornada da vida dele com Deus. Assim é conosco. Sem contar na vida daquele povo, povo que já saiu do Egito, no primeiro problema já reclamou, já, né, mesmo vendo o que Deus tinha feito, como Deus abriu o mar, como Deus enviou o maná. E às vezes a gente lê esses textos em Êxodo e a gente acha que aquele povo era um povo muito ruim, um povo muito mau, um povo, nossa, que povo. Mas nós às vezes somos assim. Deus abençoa, cura, opera um milagre, promove algo maravilhoso na nossa vida.
E passado um tempo, quando a gente vive uma outra situação de dificuldade, a gente esquece. A gente esquece que Deus já fez. A gente esquece que o Senhor já nos libertou das garras de Satanás. A gente esquece que o Senhor vem promovendo uma libertação linda e maravilhosa na vida de pessoas com quem convivemos e na nossa própria vida. Nós ainda não somos quem nós deveríamos ser, mas nós já não somos mais quem éramos. Se olharmos para trás, nós vamos perceber o quanto Deus vem trabalhando em nossas vidas. Já não somos mais um ovinho, nem uma larva, como a gente falou já bastante da borboleta, o processo metamórfico dela. A gente já não é mais um ovinho. Nós já nascemos em Jesus, já somos novas criaturas. O nosso espírito já foi recriado. E agora nós precisamos deixar o Senhor trabalhar para que sejamos segundo a sua imagem e semelhança, para que sejamos parecidas com Cristo, para que tenhamos o perfume de Cristo e sejamos abençoadas por Ele. Eu finalizo aqui e agradeço pela vida de cada uma de vocês.